Nessa aula eu vou falar sobre as oportunidades escondidas nos contratos recorrentes de segurança eletrônica. Então vou falar especificamente de 5 oportunidades que você pode estar deixando para trás por negligenciar ou por não dar tanto atenção aos contratos quanto deveria. Primeiro ponto então, ponto de equilíbrio, ou primeira oportunidade, né? Ponto de equilíbrio é aquele faturamento da tua empresa onde as contas se equilibram. Isso é, você tem 10 mil reais de custos todos os meses, né? Dando um exemplo baixo aqui. Onde o que está nesses custos aqui? Água, luz, aluguel, funcionário, teu salário, contador, todos os custos, carro, combustível, todos os custos. Vamos dizer que fosse 10 mil reais. Mas quanto você precisa faturar para poder pagar essas contas? 10 mil reais? Não, porque 10 mil reais teria que ser o lucro. Então, dependendo do lucro da tua empresa, você vai ter um ponto de equilíbrio específico. Esse ponto de equilíbrio pode ser 50 mil reais de faturamento, por exemplo, para pagar 10. Supondo que a tua empresa tenha 20% de lucro. Fatura 50, tem 20% de lucro, sobra 10, paga ali as contas. Onde uma coisa equilibra a outra. Pô, vai, por que tu está falando isso daí? Óbvio que toda empresa ela deve chegar ao ponto de equilíbrio. Sim, só que você chega no ponto de equilíbrio com as vendas que você faz mês a mês. Então, quando você inicia o mês, você inicia zerado. Se você não tem contrato ou tem poucos contratos, né? Você inicia zerado. Isso é, você começa o mês já devendo, nesse exemplo aqui, 10 mil reais, e você vai ter que patinar o mês inteiro com vendas, com indicação, com serviços que vão aparecendo, com orçamentos que você vai estar fechando. Então, você vai ter que correr atrás do faturamento, correr atrás, nesse exemplo que eu dei dos 50 mil reais de faturamento, para que você pague o teu custo. Agora, quando você tem um contrato, quando você tem contratos recorrentes, se você olha como, cara, eu preciso atingir meu ponto de equilíbrio o mais rápido possível com contratos. Isso é, inclusive, um dos objetivos dentro da mentoria. É atingir o ponto de equilíbrio com contratos. Para quê? Cara, você começa o mês já sabendo que os teus custos estão pagos. Qual é essa sensação de, cara, eu já estou com tudo pago? É como se eu tivesse um salário garantido em que todas as contas da empresa estão pagas. Isso é o ponto de equilíbrio. Isso é a gente atingir o ponto de equilíbrio com contratos. Não tem preço. Sabe por quê, galera? Assim, ó, pelo menos para mim, tá? Não sei como é para vocês, mas para mim, essa tranquilidade financeira ajuda muito a minha cabeça a saber que, cara, estou com tudo pago, posso trabalhar de forma mais tranquila. Não é trabalhar menos, mas trabalhar de forma mais tranquila, trabalhar sem aquela pressão, sem aquela angústia de, pô, não sei se vai dar, não sei se não vai dar. Pô, aí tu olha lá os boletos que tem para pagar no próximo mês e já começa a se assustar. Então, quando a gente tem esse ponto de equilíbrio atingido, isso acaba dando essa tranquilidade, a gente consegue trabalhar, né? Você consegue escolher, inclusive, teus clientes. Escolhendo teus clientes, você consegue buscar clientes melhores. Buscando clientes melhores, são clientes que vão te dar mais lucro. Tendo cliente mais lucro, vai ficar muito mais fácil de trabalhar. E aí a gente abandona, né? Abandona cliente ursulão, abandona cliente de Mercado Livre, abandona cliente que tá dentro da carteira, mas só tá incomodando, que não tá dando lucro. A gente tem essa possibilidade de fazer isso daí, beleza? Então, outra oportunidade é que muitas vezes acaba ficando negligenciada. O efeito bola de neve que os faturamentos recorrentes têm. Efeito bola de neve, ou até mesmo em outras aulas já comentei isso aqui como efeito de juros compostos, né? Saca só, se liguem aqui nesse pequeno detalhe. Pensem num ano dessa forma aqui, onde todo mês, eu coloco 100 reais de contrato para dentro. Não precisa ser mais do que isso, 100 reais. Só para a gente fazer um cálculo aqui. O que a gente vai ter no passar dos meses? No primeiro mês, você vai ter 100 reais de faturamento recorrente. No segundo mês, você tem os 100 reais do mês anterior, mais os 100 reais do mês. Então, você já tem 200.
No terceiro mês, os 200 do mês anterior, mais os 100 desse mês, você vai ter 300. Entenderam, né? Eu acho que não preciso fazer essa conta aqui. Então, a gente vai ter isso daqui. Se você começar hoje e a partir de agora, todo mês você fechar R$100, daqui um ano você vai ter R$1.200 em contrato. Ok? Até aí, nada de novidade. Então isso daqui vira uma bola de neve. O porquê vira uma bola de neve? Porque no primeiro mês você vendeu 100. No segundo você não precisa fazer um esforço gigante. No segundo é simplesmente você vender o mesmo 100. No terceiro é você vender o mesmo 100. No quarto, o mesmo 100. E esse efeito bola de neve é aquilo que a bola vai rolando e cada giro dela ela pega um pouquinho mais de neve. E cada giro ela começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar e assim vai. E são dessas pequenas ações, desses pequenos contratos, que a gente chega em grandes carteiras de faturamento por causa desse efeito bola de neve. Isso daqui vai gradativamente crescendo, vai gradativamente melhorando o faturamento da tua empresa. E aqui eu estou falando, galera, colocando R$100 de faturamento recorrente todos os meses. Se você faz um orçamento por semana e inclui um contrato daqui toda semana, pronto, a conta fechou. Ah, Wagner, mas não é tão simples assim. Aí tem outros fatores, tem outras aulas, né, onde a gente fala sobre quando e como vender contratos, né, para quem oferecer, como incluir. Tem uma aula aqui sobre os 20 faturamentos recorrentes, que você consegue incluir nos seus propósitos. Então a gente tem que depois analisar cada cliente. E aí a gente cai na terceira oportunidade. Menor tempo até o 100k inevitável. Quem tem faturamento recorrente chega muito mais fácil aos R$100.000. Aos 150, aos 200, é o que for. 100 mil é um valor que eu entendo que percentualmente a gente tem um número menor de empresas que chegam. Percentualmente, dentro do nosso universo da mentoria, a gente tem em torno de 6 a 7% das empresas atingindo esse valor. É pouco, mas é um valor que a gente vai aumentando mês a mês, vai aumentando ano a ano. Por quê? Porque fora da mentoria é abaixo de 1%. Quando eu iniciei o projeto Verde Segurança Eletrônica aqui, quando eu iniciei essas primeiras aulas, era abaixo de 1%. Então hoje a gente já tem nesse nosso ecossistema um pouco mais de 6%, 7 alguma coisinha já tá. A última vez que eu vi estava 6,9 alguma coisa, acima do 100k. E quando eu olho para essas empresas, e quando eu olho para as empresas do mundo paralelo, as empresas fora dessa bolha do método Verde Segurança Eletrônica, fora dessa bolha do projeto, menos de 1% das empresas tem esse faturamento de 100k. E quando eu novamente olho as empresas fora e as empresas dentro, uma das coisas que chama a atenção é faturamento recorrente. Por quê? Porque dentro da metodologia começaram a criar faturamento recorrente, começaram a criar bases recorrentes para ter essa chance de ter essa evolução, de buscar projetos maiores, de buscar clientes melhores e conseguir evoluir. Só para vocês terem uma ideia, nas pesquisas do diagnóstico VDC, né, que é uma pesquisa que todos os alunos respondem, todos os eventos que eu faço, eu rodo essa pesquisa, então 88,37% das empresas não tem nenhum faturamento recorrente. Então, quando eu olho esse universo, 88,37% não tem nenhum faturamento recorrente. Isso já me dá um indício por que não atinge os R$100.000 de faturamento. Quando eu olho para as empresas que faturam acima de R$10.000 por mês, eu já começo a ter um índice de contratos. Eu já começo a ter um contratinho aqui, um contratinho ali. Quando eu olho a galera que está acima do 30k, acima do 50k, eu já tenho um número um pouquinho maior. E quando eu olho a galera que está acima do 100, que atingiu 100, eu já tenho um volume maior de faturamento
com contratos recorrentes, já tem um faturamento garantido um pouco maior. E aí esse faturamento normalmente está ali em 15, 20% do faturamento, pelo menos, já é contrato. Então isso sim é indício que o contrato vai facilitar o teu desenvolvimento como empresa. Indício que o contrato vai fazer com que o tempo que você leve até o 100K é muito maior. O 100K inevitáveis, que eu sei que é algo que muitos de vocês almejam e é uma das nossas metas, né? É quando o cara se torna faixa preta dentro do projeto, ele é muito mais fácil de ser atingido se você tiver uma boa carteira de faturamento recorrente. Porque isso daí vai te dar a base e vai te dar tranquilidade para evoluir. Outra coisa que vai acontecer, vendas mais constantes. Então, automaticamente com os contratos, eu vou ter mais vendas. Vai chegar um momento que todo mês você vai estar vendendo alguma coisa para o cliente. Não é só de peça de reposição, mas também de ampliações e modificações. Então, tudo que acontecer lá dentro do cliente, você vai estar lá. Tudo que tiver lá dentro, você vai estar lá. Então, as peças e reposições, sim, são faturamento. Se você não fizer cagada, 80% do teu orçamento vai estar aprovado. A chance de você vender vai ser muito maior, com menos negociação. Então tem esse outro porém. Nós vendemos segurança. E para vender segurança, o cliente tem que estar seguro. O cliente precisa confiar na gente. Ele confiando na gente, a venda fica mais fácil. Pô, o cliente já tem um contrato contigo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, ele confia em ti. Se o serviço está sendo bem feito, está sendo executado direito, não está deixando furo, o cliente está satisfeito, ele já confia em você. Isso daí serve para tudo. Todo relacionamento com o cliente serve de longo prazo. E aí, para fechar as 5 oportunidades, a gente tem o criar e escalar equipe. Galera, atentem a isso daqui. O faturamento recorrente, os contratos, são uma ferramenta, é uma oportunidade gigante de crescimento para a tua empresa. Porque, vamos lá, tu começa a tua empresa faturando pouquinho, sem nenhum faturamento recorrente. Quando você pensa em crescer, pô, eu vou contratar um auxiliar, vou contratar mais um técnico para me ajudar. Onde que está a principal dificuldade que eu vejo as empresas não contratando? Mão de obra qualificada é problema? É. Só que vamos lá. O maior problema não é especificamente a mão de obra qualificada. É você pagar o salário da mão de obra qualificada. Porque mão de obra qualificada até tem. Só que você tem que pagar o preço. Hoje, inclusive, tava conversando com o mentorado, né? Quer contratar um instalador, só que pode pagar o salário de um auxiliar. A conta não fecha. Mas o porquê que acaba querendo pagar um salário mais baixo? Por uma insegurança financeira. Por uma instabilidade no financeiro. Agora imagina que você comece o teu mês com caixa positivo de 50 mil reais. Comece o teu mês com caixa, sei lá, que seja 10 mil reais. Cara, tá garantido. 10 mil reais tá garantido. Isso é uma baita oportunidade de você utilizar isso daí para investir em equipe. Então, quando eu sei que eu tenho um faturamento garantido, quando eu sei que eu já tenho uma base de faturamento, isso me facilita, porque eu sei que eu já posso arcar com os custos de esse tipo de técnico, esse tipo de profissional. E aí eu vou evoluir. E aí eu vou crescer. Então, olhando para os 3 ciclos de crescimento real da empresa, eu acabo chegando exatamente nisso daqui. Eu vou vender, vou começar a crescer, mas vai chegar um momento aqui entre o ciclo 1 e 2 que eu vou começar a ficar goelado. Eu vou começar a ter muito trabalho
mais trabalho do que eu consigo dar conta e, consequentemente, eu começo a deixar coisa para trás. Consequentemente, eu começo a não prospectar. Consequentemente, eu começo a não buscar cliente. E, consequentemente, eu travo, estabilizo, não cresço. Então, a base recorrente é exatamente para isso. É para você ter um faturamento para crescer. Cara, agora eu sei que eu tenho esse faturamento aqui e eu posso contratar alguém. Já estou seguro. Se você não é aluno, quer ter acesso a todo esse material, quer ter acesso ao meu acompanhamento, aqui na descrição tem um link para falar comigo no WhatsApp, onde eu vou entender qual é a tua necessidade e eu vou te indicar o treinamento ou mentoria ideal. Hoje eu tenho 4 programas diferentes, tá? Um para cada fase, cada momento da empresa. Então, me chama ali que eu estou à disposição, tá bom? Galera, fiquem com Deus, nos vemos em breve. Não esqueçam de dar o like aí, não esqueçam de se inscrever no canal para poder aproveitar todos os avisos. Valeu, fique com Deus, nos vemos em breve. Tchau, fui.